Em 1991, um conflito com apenas 100 horas de combate em terra mudou completamente o mapa do poder e da energia no mundo. Vamos mergulhar nessa história para entender como a Guerra do Golfo aconteceu e por que os efeitos dela são sentidos até hoje. Tudo começou com uma ameaça gigantesca à economia mundial. Pensa só no que isso significa. De um dia para o outro, 1/5 de todo o petróleo do planeta poderia parar nas mãos de uma única nação com planos de expansão. O mundo não tinha escolha, precisava reagir. E tinha que ser rápido. E o estopim para essa crise toda foi uma invasão, que de tão rápida foi brutal. Vamos entender essa história, a invasão do Kuwait, uma conquista que durou, pasmem, apenas 12 horas. Então, olha só a cronologia dos fatos. No dia 2 de agosto de 1990, as forças iraquianas lideradas por Saddam Hussein simplesmente entraram no Kuwait. O país era pequeno, com pouca defesa, não deu nem para o começo. Em 12 horinhas já era, o Kuwait estava dominado. A reação do mundo foi imediata. A ONU não só condenou a invasão, como partiu para cima com sanções econômicas pesadíssimas para tentar forçar a retirada. E aqui está o pulo do gato, o ponto crucial. Isso não era só uma briguinha de vizinhos, sabe? Era uma jogada que dava ao Iraque um poder absurdo sobre o mercado de energia mundial. É isso que explica por que a resposta internacional foi tão forte e tão rápida. Como o Iraque se recusou a sair, a diplomacia ficou de lado. O que estava para começar era uma das maiores operações militares da história moderna. Era a vez da Operação Tempestade no Deserto, a resposta global. E quando a gente fala em resposta global, não é exagero. A escala foi monumental. Não foi um país contra o outro, foi uma coalizão com 34 nações. Juntaram 750 mil soldados. Isso dá uma boa ideia do tamanho do medo que o mundo sentiu com essa história de controle do petróleo. A estratégia da coalizão foi muito bem desenhada, quase um roteiro. Primeiro, dominar os céus. Bombardear sem parar para desmontar a máquina de guerra do Iraque. E só depois, com o inimigo já enfraquecido, avançar por terra para libertar o Kuwait de vez. 42 dias. Pensa nisso. Mais de um mês de ataques aéreos contínuos. O objetivo era muito claro. Enfraquecer o exército iraquiano ao máximo, cortar suprimentos e, principalmente, garantir que as tropas da coalizão tivessem menos baixas quando a invasão por terra finalmente começasse. E o resultado dessa estratégia foi impressionante. Depois desses 42 dias de bombardeios, a guerra em terra firme durou menos de 100 horas. Foi uma ofensiva avassaladora que expulsou os iraquianos num piscar de olhos e mostrou que o plano tinha funcionado perfeitamente. E assim, no dia 28 de fevereiro, a guerra acabou. Objetivo cumprido, o Kuwait estava livre. Só que, quem achou que a história terminava ali estava muito enganado. As consequências do conflito, na verdade, estavam só começando. Pois é, o fim da luta armada não significou o fim dos problemas. Muito pelo contrário. Agora era a hora de pagar a conta. E que conta? Vamos falar das consequências econômicas. O verdadeiro preço da guerra. O impacto na economia foi tipo um terremoto global. A infraestrutura de petróleo, que era o coração da economia do Iraque e do Kuwait, virou pó. Resultado, o preço do petróleo disparou no mundo inteiro. E quando isso acontece, tudo fica mais caro. E para o Iraque, a situação foi ainda pior, com as sanções da ONU que basicamente isolaram o país do mundo por uma década. E a realidade do pós-guerra para os dois países foi desoladora. De um lado, o Iraque, isolado, afundado em dívidas, com a economia destruída pelas sanções. Do outro, o Kuwait, estava livre, é verdade, mas precisava ser reconstruído das cinzas. E ainda tinha que lidar com um desastre ambiental e econômico gigantesco, com centenas de poços de petróleo queimando sem parar. Ok, tudo isso aconteceu há mais de 30 anos. E a gente se pergunta, tá, e daí? Por que a gente ainda fala sobre a Guerra do Golfo? Por que ela continua sendo tão importante? Bom, essa é a pergunta-chave. A resposta está aqui, no legado duradouro da guerra. Nos ecos que ela deixou e que a gente ouve até hoje, no século XXI. Porque, na prática, esse conflito nunca acabou de verdade em 1991. Ele deixou marcas profundas que definem o mundo em que vivemos. O ponto principal é o seguinte: a guerra serviu para consolidar de vez a presença militar dos Estados Unidos e de outras potências ocidentais ali no Oriente Médio.
Isso mudou completamente o tabuleiro geopolítico da região, criou novas alianças e, claro, abriu as portas para outras intervenções no futuro, como a famosa invasão do Iraque em 2003. E esse gráfico aqui mostra exatamente o porquê daquela região ser tão importante. A Guerra do Golfo não só mostrou, ela esfregou na cara do mundo a nossa dependência do petróleo que vem de lá. Essa realidade continua, até hoje, ditando muitas decisões de política externa e de economia no mundo todo. Além de tudo isso, a guerra deixou lições importantes. Ela virou um grande exemplo dos efeitos devastadores que sanções econômicas podem ter. E também deixou um recado bem claro para todos os países. É perigoso demais depender de uma única fonte de energia. A diversificação virou uma questão de segurança nacional. Então, para fechar, fica essa reflexão. Quando a gente olha para as tensões globais de hoje, para as disputas por recursos, será que nós realmente aprendemos as lições daquelas 100 horas de combate? Ou será que estamos apenas repetindo os mesmos erros em uma briga por energia que parece nunca ter fim?